Sabia que a forma como você se alimenta antes da sua cirurgia é fundamental para a sua recuperação no pós-operatório? E que 7 a 10 dias antes dessa cirurgia você deve fazer uma suplementação específica para melhorar esses resultados? A cirurgia é uma etapa fundamental do tratamento dos cânceres do aparelho digestivo e ela exige uma boa nutrição do paciente para que ele suporte da melhor forma possível esse período. Meu nome é Arlen, sou cirurgião do aparelho digestivo com área de atuação nos cânceres do aparelho digestivo e no vídeo de hoje eu quero te mostrar formas de você se alimentar melhor e até algumas suplementações que você pode fazer antes da sua cirurgia. Inicialmente, então, eu quero falar que esse vídeo é para você que recebeu ou algum familiar seu que recebeu algum diagnóstico de algum desses cânceres do aparelho digestivo. Um câncer de estômago, de pâncreas, que nós falamos muito aqui nesse canal, ou um câncer de esôfago, câncer do intestino grosso. Então, esse vídeo ele vai te ajudar, ele vai te trazer muitas informações. Então, eu já quero te adiantar que caso você consiga realmente ter uma avaliação nutricional, ter um acompanhamento com um nutricionista que tenha experiência nessa área oncológica, que você faça. Mas nós sabemos que nem sempre nós conseguimos ter acesso a esse profissional, então esse vídeo aqui ele vai conseguir te ajudar, eu tenho certeza, então fica até o final desse vídeo. Então, inicialmente, eu quero te trazer a importância da nutrição no período perioperatório. Então, eu já quero que você pense na sua dieta como sendo tão importante quanto a medicação que você toma antes da cirurgia. Um organismo bem nutrido, ele consegue combater melhor as infecções, então a dieta ela melhora a nossa imunidade, ela consegue também ajudar na nossa cicatrização naquele período pós-operatório. Então, um corpo fortalecido para a cirurgia realmente melhora os nossos resultados do período pós-operatório. E aqui, então, já entrando especificamente nessa parte de dieta, eu já quero te trazer um ponto muito importante. Saiba que esses tumores, eles produzem substâncias que tiram o apetite do paciente. Então, é normal aí, muitas das vezes, o paciente que tem algum desses tipos de câncer não sentir fome durante todo o dia. Então o paciente ele fala que ele poderia ficar dias e dias sem se alimentar porque ele não sente fome. E saiba que isso vem da produção dessas substâncias pelo tumor. Associado a isso, a essa falta de apetite, esses tumores eles têm um alto gasto energético. Então você tem ali um paciente que não sente fome e também com um tumor que está consumindo muita energia daquele paciente. Então, daí a importância da gente entrar nessas dicas que eu vou te passar agora. É muito importante que você tenha um cronograma alimentar. Ou seja, se alimentar ali de 3 em 3 horas, não esperar ter fome, até porque muitos pacientes não vão ter fome. Então, é importante que você já faça um cronograma de se alimentar ali de 5 a 6 vezes ao dia, em porções ali de média quantidade. Então, a depender da localização desse tumor, realmente você não vai conseguir fazer refeições muito volumosas. Então, a gente orienta ali dietas, uma alimentação de 3 em 3 horas, alimentos que você goste de comer. Então, vou passar aqui algumas tabelas nutricionais que você pode se basear. Vou trazer também um exemplo aqui daqui a pouco no final de uma dieta baseada em 6 refeições para você ter uma ideia. Deixe sempre ali os alimentos, seus alimentos favoritos em casa. Isso também vai te facilitar sempre que você quiser comer algum desses alimentos. Você já vai ter um fácil acesso. Priorize líquidos calóricos entre as refeições. Então, ali pelo período da tarde você vai fazer uma vitamina de banana com uma suplementação em pó, como um NutriDrink, que daqui a pouco eu também vou mostrar para você. Isso daqui é uma excelente medida para você já ir tendo um bom aporte nutricional.
E uma dica também muito valiosa: monitorize o seu peso de 3 a 5 dias. Então, a cada 3 dias você vai lá, se pesa e vai fazendo a anotação do seu peso. Caso você note que você está perdendo muito peso, é muito importante que você comunique o seu médico, que você comunique o seu nutricionista. Saiba que pacientes que chegam no dia da cirurgia em desnutrição, em franca desnutrição, nós geralmente não operamos esse paciente. Nós sabemos que existe um risco muito aumentado ali de desfechos, de complicações para esse paciente. Então nós optamos, muitas das vezes, quando nós temos um paciente desnutrido, de postergar um pouco mais essa cirurgia para que ele faça uma boa nutrição. Então é muito importante que você faça a monitorização do seu peso. E 7 a 10 dias antes dessa cirurgia, você vai estar fazendo toda a sua suplementação, toda a sua dieta, igual eu já falei, e você vai precisar acrescentar também uma suplementação muito boa, que hoje já é muito bem estudada e que melhorou muito os resultados do pós-operatório, que é uma dieta chamada de dieta imunomoduladora, ou seja, ela melhora a resposta imune desse paciente durante o período pós-operatório. Tá? E essa substância é o Impact. O Impact da Nestlé, que eu vou já trazer para você também ver aqui na tela. Então, geralmente a forma que a gente faz essa suplementação são 3 frascos do Impact 7 dias antes da cirurgia. Tá? Ou uma outra forma, que é até a forma que eu mais gosto, são 2 frascos desses por dia, 10 dias antes da cirurgia. Então, se você vai operar ali pelo dia 20 de setembro, no dia 10 de setembro, você já começa a tomar 2 frascos por dia. E também já vai uma outra dica: sempre tome essas medicações após as principais refeições, após o almoço e após a janta. Isso vai evitar que você que tire a sua fome para a próxima refeição. Então é muito interessante você tomar ele depois do seu almoço, depois da sua janta ou depois do café da manhã também, a depender do seu apetite. Você pode tomar durante esse período, logo após as principais refeições. Então eu quero te passar aqui já uma novidade aqui para o canal, tá? Então você aqui na descrição desse vídeo você vai ter um link para você baixar um PDF que eu montei ali sobre essas dicas para você se alimentar antes da cirurgia. Então não deixa de acessar, que vai estar aqui tudo escrito. Essas coisas que eu já falei vão estar ali nesse PDF. Eu quero te mostrar ele e quero te mostrar as substâncias, a suplementação que nós fazemos antes dessa cirurgia. Bom, então aqui no PDF você vai encontrar várias dessas dicas que eu já te falei. Então aqui tem uma tabela nutricional mostrando aqui alguns alimentos como frango, feijão, o tanto de caloria, o tanto de proteína que vem em cada porção. Então não deixa de baixar esse PDF, ele vai te ajudar. Pasta de amendoim, então tem todas aqui várias substâncias. O atum em lata, por exemplo, tem 25 gramas e uma porção. Uma salada de frango desfiado que já vai ter 14 gramas de proteína. Então, importante que você comece a se habituar a ver ali qual que é o valor nutricional desses alimentos, tá? Aqui existe uma tabela de suplementos que daqui a pouco eu quero trazer os suplementos que eu acho muito interessante que você faça caso você não esteja conseguindo se alimentar tão bem. Então, se você estiver tendo um acompanhamento nutricional e que só com a alimentação você consegue atingir a sua meta calórica, a sua meta proteica, você nem precisa completar essa suplementação. Porém, não é muito a realidade durante esse tratamento. Então, eu aconselho que, se você puder, você faça sim a suplementação com alguma desses suplementos que eu vou te passar aqui. Aqui existe também uma tabela para você ter uma ideia mais ou menos de quanto de proteína você precisa por dia, quanto você precisa de caloria. Então, algo que o nutricionista consegue te passar. E aqui eu acho muito interessante você ter um exemplo de uma dieta baseada em 6 refeições. Então, ali pelo café da manhã, você comer ali um ovo mexido com um pão integral, você pode até também tomar
ali o seu café da manhã, o café preto mesmo, com algum alimento. Se você não estiver tendo muita gastrite, você também pode tomar. 10 da manhã, um iogurte com aveia é uma ótima pedida para esse momento aqui, tá? E ali por volta das 12, 13 horas, um almoço com arroz, purê de batata e sempre uma proteína, tá? Então um frango, um peixe ou uma carne vermelha mais magra, você pode se alimentar dessa forma, então sempre ter essa proteína é muito importante. Legumes cozidos, verduras também sem restrições. No lanche da tarde, aquilo que eu já falei, né? Então uma vitamina de mamão ou de banana com uma colher de sopa de algum desses suplementos em pó é muito interessante. Eu acho que isso aqui cai muito bem nesse período do seu dia. Ali na janta você já pode fazer uma sopa sempre com uma proteína também, então uma janta muito boa. Uma salada com um peito de frango ou uma carne moída, uma carne mais magra, eu acho que é muito interessante você fazer esse tipo de suplementação. Eu quero te deixar também uma outra dica. Tem vários sites aqui para você, inclusive, ver o seu índice de massa corpórea. Então, esse índice de massa corpórea, existe um cálculo para a gente fazer, que é peso sobre altura vezes 2, então você vai ter ali um índice, tá? Só que aqui no site da Fresubin você consegue até fazer de forma automática, você coloca aqui seu peso, então, e sua altura, e você vai ver mais ou menos qual que é o seu IMC. Eu quero te trazer essa informação aqui que eu acho que pode já te dar uma boa orientação. Então, tomando como base eu aqui, né? Eu tenho 1,75 m e tenho um peso de 69 kg, 70 kg. O meu IMC está em torno de 21,5. Digamos então que eu tenho uma perda de peso um pouco mais acentuada. Você vai ver que ele vai começar a ficar vermelho a partir do 18,5. Então, um indivíduo que esteja ali com o IMC abaixo de 18,5, nós chamamos esse paciente, nós falamos que esse paciente ele tem um risco nutricional. Muito importante, então, se você tiver nessa faixa de peso aqui com esse IMC abaixo de 18,5, que você procure um nutricionista para que ele te oriente uma dieta mais específica. Bom, e dessa suplementação que nós temos no mercado, então eu pesquisei várias aqui suplementações que nós temos e o canal não recebe nenhum patrocínio dessas marcas, então já quero te deixar que foi realmente uma pesquisa e é o que eu indico até diariamente para os meus pacientes também do consultório, tá? O Nutren Fortify da Nestlé parece realmente ser o número 1 em suplementação para o paciente oncológico. Então, se você estiver fazendo a sua quimioterapia ali 1 mês, 2 meses antes da sua cirurgia, se você conseguir tomar diariamente o Fortify, ele é muito bom. Ele tem ali 18 gramas de proteína, tem a leucina, que ela evita a degradação da massa muscular, tem o ômega 3, então realmente o Nutren Fortify parece ser o melhor das nossas suplementações que nós temos ali no mercado. Uma outra suplementação também é o NutriDrink Protein, que é da Danone, tá? Então ele tem 18 gramas também ali na sua porção, não tem a leucina, não tem o ômega 3, então por isso eu ainda prefiro o Nutren Fortify, sem dúvida. O valor ali dessas embalagens geralmente está entre torno de 90 a 100 reais, dura ali de 7 a 10 dias, então existe também essa limitação às vezes financeira. A gente sabe que é difícil comprar uma embalagem dessa a cada 10 dias, por exemplo. Pode até uma embalagem dessa pode até durar um pouco mais. Então, naquele dia que você conseguiu se alimentar muito bem, conseguiu comer proteína, talvez você até não precise fazer a suplementação com o NutriDrink ou o Nutren. Então, realmente, às vezes a gente precisa utilizar disso. O ideal é que tome todo dia, mas a gente sabe que a condição financeira de cada um não permite, às vezes, que a gente tenha isso daqui disponível todo dia. Mas se você conseguir, eu oriento que você faça sim, tá? Existem algumas outras marcas que são um pouco mais em conta. Então, a Sustagem já é mais em conta, tem um pouco menos de proteína, mas eu já acho muito bom.
é um pouco mais barato, também fica ali como uma segunda opção para você. O Fresobin aqui, eu já gosto muito disso daqui, porque para aquele paciente que está sem apetite, que não está conseguindo se alimentar muito bem, esse Fresobin que vem num frasquinho bem pequeno, é só 125 ml, nesse 125 ml o Fresobin ele consegue entregar 400 calorias, 20 gramas de proteína e também vitamina D. Então isso daqui é muito bom ali, muitas das vezes, para aquele lanche da tarde. Então, se você tiver um dia mais corrido, que não conseguiu preparar uma vitamina, alguma coisa do tipo, você tem um Fresobin desse, ele te ajuda muito. Então, o paciente que também não está conseguindo comer um volume muito grande, ele tomar um desse por dia, depois do seu almoço, já complementa muito bem. Igual esse Fresobin aqui, também tem o NutriDrink nessa mesma quantidade de ml. A alimentação novamente vai ser o preço, né? Então um frasquinho desse daqui está em torno ali de 20 a 30 reais. E vamos passar então aqui para nossa última suplementação. Essa daqui é a que faz muita diferença para gente, que é a dieta imunomoduladora, que você deve tomar 7 a 10 dias antes da cirurgia, que é o Impact. Tá? Então o Impact ele tem a arginina, o ômega 3, os nucleotídeos, então tudo isso daqui auxilia muito nesse período perioperatório. Então, como eu falei, você pode tomar 2 desses frascos 10 dias antes da sua cirurgia. Se programe também para ter essa suplementação. Então, muitas dessas suplementações, a depender do seu hospital, consegue te dar, tá? Então existem instituições que conseguem fornecer o Impact para o paciente. Então sempre pergunte ali onde você está fazendo o seu tratamento para ver se eles não conseguem também te fornecer essa suplementação, que a gente sabe que é um pouco mais cara, tá? Mas a gente sabe que é muito boa. Então vou deixar alguns links aqui também para você, se você tiver interesse em comprar, para você comprar, tá? E fica aqui então essas dicas de alimentação sobre esse tema. Se você estiver fazendo o tratamento ali, se você tiver um grupo de pessoas que estejam fazendo o tratamento ali no seu hospital, então se você conhece ali as pessoas, quando você vai fazer a sua quimioterapia, se você tem um grupo que você já conhece, divulga o nosso canal, né? Tenho certeza que essas informações vão ajudar muito essas pessoas. Então, só sobre estômago nós vamos ter ali 6, 7 vídeos de 10 a 15 minutos. Então, imagina que isso é o que a gente fala nas nossas consultas. Nós sabemos que muitas das vezes ali o médico ele tem um tempo restrito de consulta, ele não consegue passar todas essas informações. Então, a gente sofre um pouco com isso daí, com essa falta de tempo para poder informar muito bem o nosso paciente. Então, nesses vídeos aqui, esse canal, inclusive, eu fiz justamente para isso, para ter um bom tempo para explicar aquilo que eu explico em consulta. Então, tudo isso que eu explico aqui são as coisas que eu explico em consulta para os meus pacientes com algum desses cânceres. Então, o único pedido que hoje eu vou te deixar é esse. Divulgue ali com os outros pacientes que você conheça. Isso vai ajudar muito. Bom, então eu fico por aqui. Não deixe de ver o nosso próximo vídeo, que eu vou falar sobre como você vai se alimentar após a retirada total do estômago. Então não deixe de acompanhar o nosso canal e lembre-se, a informação certa na hora certa pode mudar a história da sua doença.